Olá, sou o Desbravador. E vou lhe contar uma história sinistra para você. Sente-se antes de ouvir, porque a história que você verá agora irá fazer você desacreditar de tudo que você já soube sobre vampiros. Aqui no Desbravando o Desconhecido. Angette Donovan nasceu em 1925, a única filha de um casal abastado. Apesar de ter 2 irmãos, ela sempre se destacou como uma jovem carismática, capaz de obter o que queria através de charme e manipulação, embora, na escola, fosse lembrada como uma estudante medíocre. Mesmo assim, era bem querida por seus colegas. Em 1947, Angette se casou com Ben Lees, um jovem que, como muitos da época, havia servido no exército durante a Segunda Guerra Mundial. O casal teve sua primeira filha, Marcia, em 1948. Para ajudar a sustentar a família, Angette passou a trabalhar no restaurante da família de Ben, ao lado de sua sogra, Julia. Seu pai havia falecido anos antes. Ela logo demonstrou um talento natural para o negócio e se tornou um grande sucesso entre os clientes. Enquanto isso, a pequena Marcia conquistava o coração da equipe do restaurante, sendo a queridinha de todos. Apesar do sucesso profissional, a vida em casa de Angette era tudo menos ideal. Ben não havia se recuperado bem da guerra. Ele contraíra uma infecção na garganta, que evoluiu para a febre reumática, deixando-o incapaz de trabalhar e frequentemente em dor. Embora tivesse direito a uma pensão de veterano, Ben passou a se tornar cada vez mais irritável e se entregava ao vício do álcool. Além disso, o jogo se tornará um hábito, e as dívidas acumuladas o levaram a tomar a decisão drástica de vender o restaurante da família em 1951 por um preço irrisório de $2.500. Angette ficou furiosa por não ter sido consultada antes dessa decisão. As discussões entre o casal tornaram-se intensas, especialmente quando a administração de veteranos cortou drasticamente a pensão de Ben, alegando que ele estava apto a trabalhar. Em dezembro de 1951, Ben adoeceu misteriosamente. Os médicos estavam perplexos, pois os sintomas não indicavam uma recaída da febre reumática e não conseguiam identificar o que estava realmente acontecendo. Ben começou a sofrer de sangramentos nasais e convulsões, sendo hospitalizado e entrando em coma em janeiro de 1952. A suspeita de septicemia foi levantada, mas era tarde demais para tratamento eficaz. Ben faleceu em 25 de janeiro daquele ano. Com a morte de Ben, Angette se viu obrigada a se mudar do pequeno apartamento em que moravam e voltar para a casa dos pais. Para sustentar as filhas, ela conseguiu um emprego em um novo restaurante. Ao longo dos anos seguintes, aprendeu as habilidades necessárias enquanto economizava cada centavo. Seu objetivo era claro: recuperar o que havia perdido. Angette sempre foi determinada a conquistar o que queria e, em abril de 1955, comprou de volta o restaurante da família LY por $122 mil, quase 5 vezes o valor pelo qual Ben o havia vendido. Após essa aquisição, Angette não perdeu tempo e decidiu mudar o nome do restaurante. Com uma visão renovada e muitos aprendizados adquiridos nos outros restaurantes em que trabalhou, ela reabriu o restaurante com seu próprio nome. O local logo se tornou ainda mais popular do que havia sido antes, especialmente com a proximidade do aeroporto, o que atraiu uma clientela fiel de pilotos. Entre os novos frequentadores estava Joe Neil Gabar, conhecido por todos como Bunny. Angette e Bunny se deram bem imediatamente e logo começaram a se ver com mais frequência. Em junho de 1955, o casal viajou juntos para o Texas e o Novo México. Quando voltaram, todos ficaram surpresos ao saber que haviam decidido se casar durante a viagem. O novo casamento de Angette parecia ser mais feliz do que o anterior, embora ela ainda morasse na casa dos pais. Talvez isso tivesse algo a ver com o trabalho de Bunny como piloto, que o impedia de se entregar ao alcoolismo e o mantinha frequentemente distante. Alguns dos fofoqueiros locais se divertiram com isso, alegando que Angette estava tendo casos extraconjugais.
Muitos também comentaram sobre a fascinação de Anjette por magia e práticas similares, que eram vistas como algo vagamente escandaloso no altamente religioso sul dos Estados Unidos. Na maior parte, isso se resumia a ela arrastar amigos e parentes para ver videntes em feiras, mas, em algumas ocasiões, a equipe do restaurante contou histórias de encontrá-la acendendo velas coloridas e sussurrando para elas quando achava que ninguém estava por perto. Em outubro de 1955, Buddy foi para o hospital para uma operação menor no pulso. A princípio, parecia que tudo tinha corrido bem, mas logo após voltar para casa, ele desenvolveu uma erupção cutânea e febre. A febre piorou enquanto a erupção se espalhava por todo o seu corpo. Ele logo retornou ao hospital, mas os médicos estavam perplexos com a condição dele e não conseguiam encontrar uma cura. Buddy morreu no dia 2 de dezembro, deixando Anjette viúva mais uma vez. Os médicos esperavam que a autópsia pudesse esclarecer mais sobre a causa da morte, mas Anjette se recusou a autorizar, dizendo que Buddy não teria querido ser dissecado após a morte. O comportamento de Anjette após a morte de Buddy levantou muitas sobrancelhas. Em poucos meses, ela não só mudou legalmente seu nome de volta para LY, como também começou a namorar outro jovem piloto charmoso. Como Buddy tinha uma apólice de seguro de vida considerável devido ao seu trabalho, Anjette recebeu uma boa quantia quando ele faleceu. Com isso, ela comprou uma casa para ela e suas filhas, além de um carro de luxo, o que não agradou muito às mulheres respeitáveis da cidade, mas Anjette nunca se importou com elas. Julia Lees, sua sogra, se mudou para a casa de Anjette, onde ela cuidaria das netas enquanto Anjette trabalhava no restaurante. A relação entre as duas mulheres estava tensa, especialmente devido ao fato de que a senhora Lee se recusava a fazer um testamento. Talvez ela não quisesse enfrentar sua própria mortalidade, mas, de qualquer forma, ela tinha um filho sobrevivente chamado Joseph, e Anjette estava claramente preocupada de que, se ela morresse sem testamento, Joseph herdaria tudo. Isso se tornou uma preocupação imediata em 1957, quando Julia adoeceu. No início, parecia ser um resfriado de verão, mas logo ela começou a vomitar sangue e precisou ser hospitalizada. Anjette era uma visitante frequente, levando comida do restaurante, mas ela estava pessimista quanto às chances de sobrevivência da sogra. E, infelizmente, estava certa. Julia faleceu no dia 29 de setembro. Pouco depois da morte de Julia, Anjette apresentou um testamento que ela conseguiu convencer sua sogra a assinar. O testamento deixava 1/3 da herança para Joseph, 1/3 para Anjette e o restante seria mantido em um fundo fiduciário para suas duas netas. Descobriu-se que Julia tinha quase $1.000 em economias, o que era uma quantia razoável, embora alguns se surpreendessem que não fosse mais. Talvez isso explicasse por que Anjette não parecia muito triste com a morte de sua sogra, ao menos aos olhos das pessoas julgadoras. Porém, para aqueles mais próximos a ela, Anjette parecia realmente perturbada, e isso se manifestava em agressões contra sua filha de 9 anos, Marcia, a quem Anjette chamava de filha de um... Bem, você pode completar a frase. Em várias ocasiões, ela até ameaçou matar a criança, embora sua filha mais nova, Carla, fosse capaz de acalmá-la. Todo esse estresse parecia ter um efeito sobre a jovem Marcia. Em março de 1958, ela começou a tossir no restaurante e se queixar de dor de cabeça. Anjette lhe deu o tradicional remédio caseiro para crianças nervosas, uma colher de açúcar com uísque, mas isso só parecia piorar as coisas, pois Marcia começou a vomitar, e Anjette teve que levá-la para casa. Alguns dias depois, Marcia foi internada no hospital. De maneira sinistra, o pequeno hospital local colocou Marcia no mesmo quarto onde seu pai, padrasto e avó materna haviam morrido. Talvez por isso, Anjette parecia convencida de que Marcia também morreria, e passou a levar frutas e chás para a criança no hospital, mas isso não parecia ajudar. Na verdade, parecia piorar a situação. Foi por volta desse momento que as pessoas começaram a ficar muito suspeitas de Anjette Lees.
Depois de algumas semanas, Angete começou a fazer os arranjos funerários para sua filha, o que foi seguido por uma melhora súbita na condição de Marcia. No entanto, essa melhora não durou, e logo ela começou a ficar doente novamente. Por alguma razão, que os médicos não conseguiam entender, os rins de Marcia começaram a falhar e ela passou a ter alucinações. A pobre criança implorava para ser protegida de bestas que a perseguiam, de insetos atacando-a e de vermes saindo de seus dedos. Isso causava grande angústia e, para muitos, parecia extremamente inadequado que Angete continuasse a agir dessa forma. Angete riu disso. Sua desculpa era que o riso nervoso era como ela reagia a coisas que a perturbavam tanto. Mara morreu no dia 5 de abril, com o rosto impassível e Angete ao seu lado na cama. A criança foi submetida a uma autópsia após sua morte, mas o legista não encontrou nenhuma causa óbvia para a falência renal. Poucos dias depois, ele recebeu uma carta anônima que, mais tarde, se revelou ter sido enviada por um dos empregados do restaurante de Angete. Ela havia conversado com a empregada de Angete, que mencionou que Angete mantinha veneno para formigas na casa, supostamente para lidar com uma infestação no restaurante. Como a funcionária sabia que não havia tal infestação, isso, combinado com seus receios sobre o comportamento de Angete, a levou a decidir escrever para o legista. Quando o legista comprou uma garrafa do mesmo veneno para formigas, ele percebeu que o produto continha arsênico e pensou que o envenenamento por arsênico poderia ter causado sintomas que ele observou. Ele enviou a garrafa de veneno junto com amostras dos cabelos e rins de Marcia para o laboratório estadual para investigação e fez uma ligação para Angete. O legista disse a Angete que estava preocupado que Mara tivesse acidentalmente ingerido o veneno. Angete foi até ele com uma garrafa de veneno para formigas e sua filha mais nova, Carla. Carla contou ao médico uma história sobre ela, Marcia e outras duas crianças brincando de médicos e dando a Mara o remédio. O médico, no entanto, não ficou convencido, mas disse a Angete que ela deveria avisar a mãe das outras duas crianças. Então, Angete procurou um nome no catálogo telefônico, ligou para o número e disse à pessoa do outro lado da linha que o filho dela poderia ter tido contato com o veneno. Mais tarde, a mãe das duas meninas diria que não havia recebido tal ligação e que seu nome nem mesmo estava listado no catálogo telefônico. Angete foi hospitalizada devido a uma varize inflamada um mês após a morte de Mara. Foi enquanto ela estava no hospital que as autoridades decidiram prendê-la. Ela estava incapaz de andar e estava em uma cadeira de rodas quando foi acusada de 4 assassinatos, de ambos os maridos, de Julia Liz e de Marcia. Ela foi indiciada apenas pelo assassinato de Marcia, mas a acusação permitiu que a promotoria apresentasse evidências relacionadas aos outros 3 casos como evidência de um padrão. Naturalmente, a prisão de Angete Lee se tornou uma sensação imediata tanto em Ma quanto em todo o estado. Os jornais se lançaram em uma frenesi sobre a glamourosa viúva de cabelos platinados, como se o assassinato de sua família não fosse suficiente. A descoberta de seus livros sobre voodoo e magia, bem como o material relacionado encontrado pela polícia, e as histórias sobre ela sussurrando para velas, deram à história um gancho irresistível. Como resultado, uma enorme multidão compareceu para assistir à abertura do julgamento de Angete em outubro de 1958. O arsênico é um elemento metálico que é uma das grandes armadilhas ao usá-lo para envenenar, pois pode ser encontrado nos corpos das vítimas muito tempo após sua morte. Julia, Bunny e Ben haviam sido exumados e todos os 3 mostraram conter arsênico, assim como as amostras da autópsia de Marcia. Para refutar a objeção de que o arsênico poderia ter sido introduzido no corpo das vítimas após a morte, a promotoria apresentou mais evidências. Os médicos legistas testemunharam que a quantidade de arsênico encontrada nos corpos era tão significativa que só poderia ter sido administrada durante a vida das vítimas e não após a morte. A defesa, por sua vez, tentou argumentar que Angete não tinha motivação para matar suas vítimas, mas os jurados não estavam convencidos. O tribunal também examinou as circunstâncias das mortes de Bunny, Julia e Ben.
Embora as causas das mortes não tivessem sido imediatamente identificadas como envenenamento, os médicos agora acreditavam que todos eles haviam sido envenenados com arsênico. O fato de Anjete ter se beneficiado financeiramente de cada uma dessas mortes, por meio de seguros de vida e heranças, levantou sérias suspeitas sobre suas intenções. A defesa tentou pintar Anjete como uma mulher fragilizada pelas perdas que havia sofrido, uma viúva que havia sido pressionada pelo peso das dificuldades da vida, mas os jurados estavam mais inclinados a acreditar que ela era uma mulher fria e calculista, disposta a matar para garantir sua própria estabilidade financeira. O julgamento se arrastou por semanas, com testemunhas sendo chamadas a declarar sobre o comportamento de Anjete antes e depois das mortes. Muitas pessoas afirmaram que ela parecia não demonstrar nenhum luto genuíno pelas perdas de sua família e que, em vez disso, estava mais preocupada em garantir que sua vida seguisse em frente sem maiores interrupções. Finalmente, em novembro de 1958, após um julgamento que atraiu a atenção de toda a mídia local e nacional, o júri declarou Anjete Lis culpada do assassinato de sua filha Marcia. Ela foi sentenciada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O caso de Anjete Lis ficou marcado como um dos mais bizarros e perturbadores da história criminal do Estado, não apenas pelas mortes misteriosas que cercavam sua família, mas também pela personalidade excêntrica de Anjete, que parecia viver em um mundo à parte, onde magia e voodoo se misturavam com sua busca incansável por riqueza e estabilidade. O legado do caso continuou a fascinar as pessoas por décadas, alimentando rumores e especulações sobre a verdadeira natureza de Anjete e as razões por trás de suas ações. Isso poderia ter sido introduzido no processo de embalsamamento. O promotor até trouxe o agente funerário local para testemunhar que seus fluidos não continham arsênico. Uma reavaliação dos sintomas pelas testemunhas médicas acrescentou fortes evidências de um padrão nos casos, além das evidências já robustas no caso de Marcia. A defesa de Anjete baseou-se em uma carta supostamente escrita por Júlia, alegando ter envenenado os outros dois e depois envenenado a si mesma por culpa. No entanto, a empregada que supostamente havia encontrado a carta na bolsa da senhora idosa, em vez disso, testemunhou para a acusação, afirmando que Anjete havia tentado fazer com que ela seguisse essa história. A análise da carta mostrou que era uma falsificação e, ainda mais seriamente, os mesmos analistas concluíram que a mesma pessoa havia falsificado a assinatura de Júlia no testamento que Anjete supostamente a havia convencido a assinar. Com essas evidências enfraquecendo severamente a defesa de Anjete, ela basicamente se limitou a negar as acusações contra ela. Ela disse que bem havia bebido até a morte e que a erupção de Bunny já estava presente antes de se casarem, embora não tivesse evidências reais para sustentar essa afirmação. Como resultado, não foi surpreendente que o júri tenha levado apenas 1 hora para declarar Anjete culpada e recomendar que não houvesse clemência. Anjete foi condenada à morte na cadeira elétrica pelo assassinato de sua filha Marcia. Naturalmente, Anjete apelou da sentença, mas seus recursos falharam. Ela foi colocada no corredor da morte na prisão estadual de Reedsville, mas sua sentença foi adiada quando o governador Ernest Winder concedeu-lhe um adiamento da execução. Anjete teria sido a primeira mulher branca a ser executada na história da Geórgia, e algumas pessoas não estavam dispostas a cruzar essa linha. Eles pareciam muito menos relutantes 13 anos antes, quando Lena Baker matou um homem que a mantinha como escrava sexual e a matou quando ele tentou assassiná-la. Mas, é claro, Lena era negra e o homem que ela matou era branco. E isso era o que importava para eles. O governador Winder nomeou uma comissão de sanidade para examinar Anjete, que decidiu que ela era esquizofrênica. Isso significava que ela não poderia ser executada. Então ela foi transferida para o Central State Hospital, mais conhecido como Hospital Psiquiátrico de Milledgeville. Lá, ela ficaria pelos próximos 18 anos. Ela se tornou bem conhecida entre os outros internos por ler tarô com cartas de baralho. Apesar dos avanços nos tratamentos psicotrópicos ao longo desse tempo, ela nunca foi considerada curada e, de fato, disse a um amigo que nunca permitiria que isso acontecesse. Ela foi declarada sã por medo de que,
Caso contrário, ela sofreria as consequências pelos crimes que cometeu. Ela morreu em 1977 de um ataque cardíaco aos 52 anos. Dado a publicidade que cercou seu julgamento, a morte de Anjette atraiu surpreendentemente pouco interesse. Em um giro algo mórbido, Anjette não foi enterrada no terreno do asilo, como muitos outros que morreram lá. Em vez disso, seus restos mortais foram enterrados no túmulo da família Donovan, em Vadley, no mesmo túmulo onde estão os ossos de sua filha Marcia e de seu primeiro marido Ben, duas das pessoas das quais ela foi responsável por tirar a vida. A morte, o grande igualador, os trouxe todos ao mesmo lugar no final. Quase todas as culturas têm histórias antigas sobre criaturas ou seres que retornam do além para se alimentar dos vivos durante as horas da escuridão. No Ocidente, o vampiro assumiu uma nova persona ao longo do último século. Normalmente, as raízes do monstro mais popular da cultura pop são rastreadas até o folclore da Europa Oriental, embora criaturas semelhantes existam há milhares de anos em várias civilizações. Uma das primeiras encarnações da criatura moderna que suga sangue surgiu no final de 1800, na Inglaterra, quando Augustus Ari contou a história do vampiro Krogan Grange em sua autobiografia Story of My Life. O vampiro de Krogan Grange dizia ter pelo menos alguns séculos de idade. Talvez essa história seja apenas uma história. No entanto, Ari a retratou como algo baseado na verdade. Uma forma popular de literatura ou narração na época eram os Penny Dreadfuls, panfletos sensacionalistas, que eram obras de ficção geralmente sobre temas sensacionalistas e de estilo gótico. A história a seguir sobre o vampiro Krogan Grange é um exemplo desse estilo ou até mesmo o equivalente vitoriano de uma lenda urbana. No entanto, muitas pessoas acreditam que pode haver algo de verdade nessa história. Augustus Ari afirmou que o Capitão Fisher lhe contou uma história realmente extraordinária relacionada à sua própria família. A família Fisher tinha uma longa presença de vários séculos em Cumberland, em um lugar chamado Krogan Grange. A família acabou crescendo para fora de sua casa e optou por se mudar para o sul. Mas, em vez de deixar sua propriedade vazia, escolheram alugá-la para inquilinos pagantes. Os irmãos Cranwell, 2 irmãos e uma irmã, passaram a residir na casa de fazenda de um único andar. O inverno passou sem incidentes, mas o verão foi abafado, e numa noite opressivamente quente, os inquilinos aproveitaram a oportunidade para observar a lua antes de finalmente irem dormir. A irmã, Amélia, deitada em sua cama, em cima das cobertas, fechou a janela do quarto. As persianas permaneceram destrancadas, mas ela não conseguia se acomodar. Amélia, com o calor, olhou pela janela. Uma igreja, com seu próprio cemitério, ficava além de uma linha de árvores. Seus olhos captaram algo oculto no crepúsculo. 2 luzes tremeluzentes pareciam se mover entre as árvores, visíveis a partir de sua janela. Ela ficou intrigada a princípio, mas, quanto mais observava, mais nervosa começou a se sentir. Em um momento, ambas as luzes começaram a surgir da linha das árvores e se aproximaram da vista dela. Parecia que as luzes eram parte de uma forma maior, uma figura humanoide. Quando a figura se aproximou da casa, a jovem, assustada e muito aterrorizada, de repente sentiu uma compulsão para agir. Amélia correu até a porta. Parece que não foi um momento antes que ela tropeçasse, pois ouviu um som arranhando vindo da janela do seu quarto. Apesar de seu crescente terror, ela se atreveu a olhar para trás. Do lado de fora da janela, quase preenchendo o ar, havia um rosto horrível, com olhos ferozes e dedos ossudos que tentavam abrir a janela. Por alguns segundos, isso continuou, até que um novo som fez Amélia congelar de terror ainda maior. O que estava do lado de fora agora estava mexendo no lacre de chumbo da janela. Mal teve tempo de se imobilizar, quando outro som fez seu sangue gelar. A janela caiu e um braço entrou para abri-la por dentro. Incapaz de se mover ou sequer gritar, a coisa se moveu rapidamente e estava ao seu lado em poucos momentos, com os dentes cravando em seu pescoço exposto. Agora, ela conseguiu gritar. Seu grito alertou seus 2 irmãos,
que correram para investigar. Após arrombarem a porta do quarto, o invasor fugiu pela mesma direção de onde havia vindo. Os irmãos correram atrás, mas não eram páreos para os grandes passos da criatura. Ela desapareceu além da parede do cemitério da igreja. Amélia estava sangrando bastante, mas tentou explicar seu atacante como um prisioneiro fugitivo de um asilo. Dado seu sofrimento e o fato de se considerar uma pessoa com pouca superstição, talvez fosse uma conclusão compreensível. Ela se recuperou dos ferimentos, mas precisou de tempo. Os três viajaram para a Suíça para que ela pudesse se recuperar completamente. Lá, Amélia sentiu saudade de Krogan, apesar dos eventos que ocorreram. Ela e seus irmãos ainda gostavam da área e eram populares entre os outros moradores. A decisão de retornar foi de Amélia, que insistiu que loucos não fogem todos os dias da semana. Quando voltaram para casa, passaram outro inverno tranquilo em Krogan. Mas foi no março seguinte que Amélia começou a ouvir, mais uma vez, o inconfundível som arranhando na janela. Dessa vez, ela agiu de forma rápida e decisiva, gritando por ajuda antes que a mesma criatura conseguisse invadir seu quarto. Seus irmãos responderam rapidamente, e desta vez estavam armados. Seus gritos também forçaram a criatura a fugir. Ela correu de volta para onde viera, mas um dos irmãos mirou e atirou. Apesar de ser atingida na perna, a criatura conseguiu escapar, mas desta vez os irmãos conseguiram rastreá-la. Os três descobriram que o monstro havia se refugiado dentro de uma cripta pertencente a uma família que havia morado na área. Os irmãos decidiram não entrar na cripta naquele momento, preferindo se armar e investigar ao amanhecer. Quando abriram a cripta na manhã seguinte, descobriram vários caixões, sendo que apenas um estava intacto, com a tampa levemente aberta. Dentro dele, havia um cadáver com um ferimento de bala fresco na perna. O corpo foi retirado, levado para fora da cripta e incendiado. Essa foi a história do vampiro de Krogan. Alguns acreditam que nunca tenha acontecido. Em 1924, Charles Harper decidiu investigar a lenda, não muito convencido sobre a veracidade do relato. Ele viajou para Cumberland e começou a pesquisar a história pessoalmente. Uma das descobertas que fez foi que não havia nenhum lugar chamado Krogan Hall, embora ele tenha encontrado evidências de Krogan Low Hall e High Hall. Segundo Harper, no seu livro de 1907 Haunted Houses, Krogan Hall provavelmente é a casa mencionada, mas ela ficava a pelo menos 1 quilômetro da igreja, que havia sido reconstruída. O cemitério da igreja não contém nenhum túmulo que, por qualquer definição, poderia ser identificado com o descrito por Ari. A história foi desafiada por outro pesquisador, F. Clive Ross, na década de 1930. Ross entrevistou moradores locais e concluiu que Krogan Low Hall era, na verdade, Krogan Grange. O Grange tinha uma capela em seu terreno, construída sobre os alicerces de uma igreja anterior. Uma das pessoas que Ross entrevistou foi uma senhora chamada Mrs. Parkin. Essa residente de Aable afirmou conhecer pessoalmente um descendente da família Fisher. Mr. Parkin indicou que ele nasceu na década de 1860 e sabia da história do vampiro através de seus avós. A senhora também revelou que a escritura da propriedade dizia que até 1720 Krogan Low Hall foi chamado de Krogan Grange. O jornalista Lionel Fanthorpe realizou uma investigação mais recente sobre a autenticidade da história do vampiro de Krogan. Seus resultados sugerem que alguns dos eventos podem ser genuínos. Fanthorpe acredita que alguém demoliu a Grange durante a vida de Oliver Cromwell. Se a história for verdadeira, então é muito mais provável que tenha ocorrido algum tempo no século anterior, antes que a escritura fosse alterada. Ian Avid Fisherman e Live Way Out in Southern Illinois in the middle of nothing surrounded by nobody because of. Design afforded the opportunity to fish whenever you want which just normally every day after work minus debiterly. Cold winter months e typically fish a strand of remote ponds on 10 metros creek one. Afternoon in May 2013 was at one of my favorite spots either been there about 20.
Minutes give or take when you started to feel naturally easy, can't you really put into words the paranoid gut-wrenching feeling that came over me? Now please keep in mind I've been doing this type of thing my whole life. I'm often by myself deep in the woods and until then I never experienced this urgent need to fly. Was reeling in my line when I began to hear Leaves. Hostling problem was there was no breeze and it had been raining the whole day up until an hour before I immediately assumed it was a giro raccoon. Rustling nearby, however, what is absolutely baffled me witnessed a single mass of leaves rolling around along the ground. It was just to the right of my position, no more than 10 yards, if a tiny avias deu natural. Looking mass began to make its way across the bank. This particular pond was like a bow in the ground. There was an inlet directly to the south yet. The end of the pond and that's where it was basically standing on the end of a giant lad. This mass was around 8 pés by 8 pés and moving south. Found just of my location. It was frozen in fear and absolute disbelief. The uneasy feeling quickly turned into full-blown panic. Was trying to move, trying to get out of there, but felt held in place by a feeling of utter sadness. It was by far the darkest, coldest, most empty feeling I've ever known. Eden hard a horrible guttural noise. To this day the noise still causes me to wake up in cold sweats. I have nightmares. I tore my gaze away from the mess long enough to snap a 15 from the ATV until that time I had never ever feared my way upon at something I could not identify. Said God forgive me and then fired 7 rounds at the mess. However, don't believe the shots if it had any effect. The sound of the shots and my adrenaline did rally me enough to jump up and hurry home. I haven't been back to the spot. Do I have looked down from atop the dodge a few times before that day. I could not imagine anything that would keep me away from my favorite fishing. How terrific me that much I'm still. Sou pescador ávido e moro no interior do sul de Illinois, em lugar afastado, cercado por nada. Por causa disso, tenho a oportunidade de pescar sempre que quero, normalmente todos os dias depois do trabalho, exceto durante os meses de inverno, quando o frio é intenso. Costumo pescar em uma série de lagoas remotas no 10 Metros Creek. Em uma tarde de maio de 2013, eu estava em um dos meus locais favoritos. Já estava lá por uns 20 minutos, quando comecei a sentir uma sensação incomum. Não consigo expressar em palavras a sensação de paranoia e medo que me invadiu. Agora, por favor, entenda que eu faço isso a minha vida toda. Muitas vezes estou sozinho, bem no meio da mata, e até aquele momento nunca havia sentido uma necessidade tão urgente de fugir. Estava recolhendo minha linha quando comecei a ouvir folhas farfalhando, mas o problema é que não havia vento e tinha chovido o dia todo até 1 hora antes. Imediatamente imaginei que fosse um cervo ou um guaxinim se movendo perto de mim, porém, o que vi me deixou completamente perplexo. Vi uma massa de folhas rolando pelo chão, bem à minha direita, a no máximo 100 metros. Fiquei assistindo, atônito, enquanto a massa, de forma estranha, começava a se mover ao longo da margem. Esse lago em particular estava em forma de um pequeno buraco no chão, com uma entrada ao sul, no final do lago, e era ali que eu estava, basicamente no cabo de uma concha gigante. A massa tinha cerca de 2,5 metros por 2,5 metros e estava se movendo para o sul, um pouco a leste da minha posição. Fiquei paralisado de medo e total incredulidade. A sensação de desconforto rapidamente virou pânico total. Eu tentava me mover, tentar sair de lá, mas parecia estar preso no lugar, envolto por uma sensação de uma tristeza absoluta. Era, de longe, o sentimento mais sombrio, frio e vazio que já experimentei. Então ouvi um ruído gutural horrível. Até hoje, o som ainda me faz acordar em suor frio e tenho pesadelos. Tirando os olhos da massa por um momento, consegui pegar uma AR-15 da minha ATV. Até aquele momento, nunca havia disparado minha arma contra algo que eu não conseguisse identificar.
Pedi a Deus perdão e então disparei 7 tiros na massa. No entanto, não acredito que os tiros que fiz tenham tido algum efeito. O som dos tiros e a adrenalina me ajudaram o suficiente para correr e voltar para casa. Não voltei mais a esse local, embora já tenha olhado de cima da estrada algumas vezes. Antes daquele dia, eu nunca imaginaria que algo pudesse me afastar tanto do meu lugar favorito para pescar ou me assustar tanto. Eu ainda fico perturbado com o que aconteceu. Nunca voltei ao local, embora já tenha olhado de cima da estrada algumas vezes, mas não me atrevo a ir até lá novamente. Antes daquele dia, eu jamais poderia imaginar que algo fosse capaz de me afastar do meu lugar favorito de pesca ou me assustar tanto. Ainda não consigo esquecer a sensação de frio e o som horrível que ouvi. Eu estava completamente aterrorizado e, desde então, aquela experiência tem me perseguido, especialmente nos momentos mais silenciosos da noite. Nunca mais fui capaz de voltar ao 10 Metros Creek, e aquela sensação de pânico e tristeza profunda ainda permanece comigo. Em 1992, tive a sorte de me reconectar com minha melhor amiga do ensino médio. Compartilhávamos o tipo de amizade que, embora 16 anos tivessem se passado sem comunicação, conseguimos retomar de onde paramos. Como bônus, nossos maridos se davam bem e nossos filhos se adoravam. Não demorou muito para que Patty anunciasse que estavam comprando uma casa do outro lado da cidade. Foi aí que a história realmente começa. Originalmente, Patty queria esperar para que eu visse a casa depois que eles se estabelecessem, mas dentro de 1 ou 2 semanas, comecei a sentir mudanças sutis na minha amiga. Ela sempre estava cansada depois de trabalhar como empregada em um motel, mas agora parecia ainda mais exausta, com círculos escuros começando a se formar sob seus olhos, e parecia um pouco agitada, pulando com sons e sombras. Como eu estava cuidando dos filhos dela enquanto ela trabalhava, nos víamos quase todos os dias. Quando perguntei se estava tudo bem, ela disse que era só estresse devido à mudança, tentando organizar as coisas enquanto trabalhava, e que ela e Jerry estavam brigando mais do que o normal. Ele tinha tido um caso e ela ainda não tinha perdoado. Meu instinto me dizia que havia mais por trás disso, mas nunca fui de pressionar as pessoas para falarem. Às vezes, ao limparmos nossas xícaras de café, eu começava a sentir impressões que realmente não gostava. Normalmente, mantenho minha proteção até mesmo com a família e amigos, porque ler alguém assim é basicamente uma invasão da privacidade deles, mas às vezes, se as emoções são muito fortes, ainda consigo senti-las. Uma emoção, em particular, veio claramente: medo. Algo estava fazendo minha amiga sentir realmente medo. Tentei perceber o que estava causando esse medo, mas não ficou claro. Aparentemente, o que quer que fosse não tinha uma forma clara na mente dela. Às vezes vi uma cruz invertida ou senti raiva. Vi ela e o marido brigando, coisas desse tipo. Era uma bagunça na minha cabeça, o que me dizia que os próprios pensamentos dela não estavam claros. Lembro que era um dia de semana, as crianças estavam na escola, os maridos no trabalho, quando Patty apareceu na minha porta. Achei estranho que ela tivesse o dia de folga, mas ela admitiu que havia chamado para faltar. Olhei para ela e perguntei se ela estava doente, e com uma voz monótona, ela respondeu: talvez, na minha cabeça. O jeito que ela disse isso me deu um calafrio no estômago. Fomos até a cozinha para tomar um café e conversar. Mal nos sentamos, Patty pegou a bolsa, tirou um cigarro e um novo baralho de cartas. O selo nem tinha sido quebrado ainda. Ela colocou o baralho sobre a mesa ao meu lado e então acendeu um cigarro. Faz uma leitura para mim, pediu. Para Patty, pedir uma leitura era algo sério. Quando nos conhecemos, ela era uma das maiores negadoras de tudo que fosse paranormal. Na verdade, a primeira vez que fiz uma leitura para ela foi para provar que isso poderia ser feito. Como ainda não nos conhecíamos direito, ela pensava que poderia dar uma de te peguei comigo. Mas depois de eu descrever sua mãe, que eu ainda não conhecia, perfeitamente uma briga que elas tinham, Patty se tornou mais aberta, pelo menos comigo.
Com o tempo, ela aceitou que havia mais neste mundo do que sabíamos ou entendíamos. Ela também sabia que para mim isso não era brincadeira e havia testemunhado algumas das minhas dificuldades para controlar vários aspectos dos meus dons. Olhei para o layout das cartas e disse: Pat, você estaria bem em me deixar ver a casa agora. Você vê, isso era mais uma afirmação do que uma pergunta. Ela assentiu. Quer compartilhar? Perguntei. Não ainda. Ela disse. Eu poderia estar errada. Pat, você sabe que nem sempre acerto, mas acho que sua casa vai ajudar a esclarecer isso. Ela respondeu. Você está certa 99,99% das vezes, mas se acha que deveríamos, quero passar antes na St. Mary's. Eu disse a ela que o padre da St. Mary's me conhecia e sabia que ele não questionaria muito o fato de eu querer água benta e óleo abençoado. Eu também sabia que ele ficaria feliz em vir abençoar uma casa de um não católico, o que eu queria que acontecesse. Logo depois que visitei o lugar, eu queria primeiro tranquilizar a dúvida de Pat sobre a sanidade dela e talvez obter algumas respostas para ela. Ao caminhar até a casa de 2 andares, tudo parecia estar em ordem. Caixas de mudança organizadas com cuidado na garagem, o jardim bem aparado. Dentro da casa, dava para perceber que a mudança ainda estava em andamento, mas a maior parte já estava feita. Passei pela sala de estar e comecei a descer o corredor. Pat perguntou para onde eu estava indo e eu respondi: seu quarto. Ela me olhou surpresa e perguntou: você nunca esteve aqui. Como sabe onde fica meu quarto? Olhei para ela e ela deu uma risadinha nervosa. Pergunta boba, né? Disse ela. Tudo bem, Pat, respondi. As cartas me disseram. Para qualquer outra pessoa, isso soaria louco, mas Pat apenas assentiu. Logo na entrada do quarto, parei, sem fôlego, e gaspei. O que é aquilo? Apontei para a cruz invertida. Normalmente, eu questionaria se fosse uma cruz de São Pedro, mas Pat era batista. Cruzes invertidas eram vistas como demoníacas para ela. Isso continua fazendo isso. A voz de Pat saiu como um sussurro áspero. Agora, perguntei. Arrastei o banco da penteadeira dela e subi para pegar a cruz e examiná-la. Estudei o suporte na parte de trás dela. Acho que entendi o problema, disse eu. Veja. O suporte está na parte inferior da barra da viga da cruz. Isso pode estar deixando ela desequilibrada. Me dá um martelo e eu arrumo para você. Não tinha certeza se esse era o problema, mas era uma possibilidade, e eu realmente queria estar errada sobre o que estava sentindo. Enquanto esperava Pat voltar, rezei pela cruz e repeti minha oração de proteção. Aos poucos, fui baixando minhas defesas. Tracei uma cruz com o óleo onde a cruz ficaria pendurada. Então desci e abri as janelas do quarto, andei até o armário e o abri. Quando Pat voltou, movi o suporte para o centro da viga da cruz e pendurei a cruz novamente. Depois disso, juntos, abençoamos o perímetro do quarto, incluindo o armário, com água benta, e eu abençoei todas as aberturas com o óleo sagrado, enquanto recitávamos o Pai Nosso. Passamos por toda a casa fazendo isso, com Pat dizendo, esta é minha casa agora, e outras frases semelhantes em cada cômodo. Por fim, descemos para o porão, onde eu sabia que algo aguardava. Caminhei até a bancada de trabalho que estava na parede, realmente velha, de carvalho. Fechei os olhos por um momento e virei a cabeça. Havia algo, uma caixa, ali. Jerry tem muitos acidentes aqui embaixo, não é? Perguntei. Ela respondeu, sim, e alguns deles foram muito estranhos, como coisas batendo nele do nada, literalmente. Ele era atingido por coisas voando e ferramentas se movendo quando estava sozinho aqui. Falei para o ambiente, estou aqui. Fale comigo. Você precisa de ajudas. Só queria ajudar. Pat estava esfregando os braços. E eu estava cheia de arrepios também. Junto com o frio, veio aquela sensação de formigamento, aquela sensação de teia de aranha que sinto quando espíritos estão por perto. Relaxei um pouco mais minhas defesas.
Não sei como explicar, mas queria poder me comunicar com essa entidade, mas não estava disposta a me abrir completamente para ela, pois isso seria totalmente imprudente. Uma combinação de tristeza, confusão e raiva me invadiu. Vi uma mulher desgastada, usando um vestido de flores desbotado, sendo agredida por um homem de barriga grande. As roupas deles me lembraram da década de 1930. Ele a agarrou pelo braço e bateu várias vezes na cabeça e ombros dela com o que parecia ser uma camisa. Eu chorei involuntariamente enquanto descrevia o que via para Patty, quando ouvi as palavras: "Você chama isso de limpo?" Ouvimos uma série de cenas de abuso pelas mãos dele, cada uma pior que a anterior. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu chorava. Ele está batendo nela com um guarda-chuva. Ele continua batendo nela. Eu mesma me encolhia a cada golpe do guarda-chuva. Num flash, vi a mesma mulher, mas quando criança, sendo maltratada por outro homem, seu pai talvez, e então o mesmo homem que dizia amá-la fazendo o mesmo. Ela cresceu acreditando que todos os homens eram assim, e com essa crença veio o ódio. Agora, Patty havia me envolvido com seus braços tentando me confortar. Eu lutava para dizer o que via, as cenas que ela não podia ver e o turbilhão de sentimentos que me sufocavam, ao ponto de eu estar ajoelhada no chão. É o Jay. Finalmente consegui sussurrar. Ela o odeia. Vi os olhos de Patty se arregalarem e sabia que ela estava preocupada com a segurança do filho deles também. Toquei o braço dela. Bob está seguro. Ele é só um menino. São os homens adultos com quem ela tem problemas. Ela acha que está te protegendo dele. Ela ouve as brigas e teme por você. Oh Deus! Pat, ela passou pelo inferno nas mãos dele. Minha voz quebrou, e naquele momento eu soube a verdade sobre Derry. O que era sobre ele que eu não gostava. Ele te machuca. Olhei nos olhos de minha amiga. Não com os punhos, mas de outras formas. Ela está lutando por você. Pelo menos é assim que eu vejo. Essa senhora fantasma só estava tentando proteger Patty do mesmo destino que ela sofreu. Pense nisso, Patty. Tudo tem sido direcionado ao Jay, não a você ou às crianças. Perguntei a Patty o que ela queria que eu fizesse. Eu poderia tentar ajudar a fantasminha a seguir em frente ou tentar estabelecer algumas regras para a convivência. Patty ficou quieta por um momento e então perguntou se a mulher fantasma era responsável por tudo que estava acontecendo. Eu acho que sim. Pelo menos ela é a única que eu senti ouvir, respondi. Decidimos enviá-la embora. Comecei agradecendo a mulher por estar lá para minha amiga e dizendo o quanto lamentávamos o sofrimento dela, mas que ela estava livre para ir. Perguntei se ela precisava de ajuda para atravessar ou se havia algo que pudéssemos fazer por ela. Nesse momento, Patty jurou que sentiu um abraço, que eu também vi, e então a mulher simplesmente desapareceu. Pelo menos eu não a senti mais. A cruz no quarto de Patty nunca mais se virou de cabeça para baixo. Eu realmente não acho que a culpa fosse da fantasma, mas sim do mau trabalho feito na cruz. Ainda chamamos o padre para fazer uma bênção na casa, só para garantir. Quanto à senhora fantasma, não tenho 100% de certeza que ela tenha seguido em frente, porque de vez em quando, especialmente depois de uma briga feia, Jay tropeçava nas escadas do porão ou batia a cabeça em algo. Pergunte-me, falei. Serve de lição para ele fazer Patty chorar. Eu me mudei com minha família para a cidade de Chicago há 20 anos. A casa para a qual nos mudamos era grande e exigia muito trabalho. Ela estava vazia por cerca de 2 anos antes de meu pai comprá-la. Desde o momento em que nos mudamos, soube que havia algo de errado naquele lugar. Você sabia que nunca estava sozinho. A casa tinha uma sensação tão opressiva, apesar de ter sido construída para uma família e deveria ser um lar feliz, simplesmente não era. A primeira noite na casa foi uma das experiências mais estranhas que tive até aquele ponto. Eu continuava sentindo a impressão de estar sendo observado pela porta do meu quarto. Toda vez que começava a adormecer, acordava, virava e não via ninguém, mas sabia que algo estava lá. Eu podia sentir isso. Essa sensação opressiva era diferente em cada cômodo da casa.
Por exemplo, no andar de baixo, a sensação diminuía. No andar de cima, ficava pior e pior, especialmente perto do quarto dos meus pais. Eu estava no quarto ao lado, então a sensação era bem forte. Na segunda noite, consegui dormir cedo o suficiente, mas fui acordado por volta da meia-noite por um grande estrondo do lado de fora da porta do meu quarto. Era como se algo ou alguém estivesse batendo na minha porta. Fiquei tão assustado que me escondi no armário. Não consegui ver nada e acabei dormindo lá. Eventualmente, minha mãe começou a achar que eu estava andando dormindo. Quando perguntei se ela havia experimentado algo estranho na casa, ela não respondeu. Na terceira noite, consegui dormir e fui acordado por volta de 1h da manhã por algo batendo do lado de fora da minha porta. Isso foi seguido por batidas e acho que ouvi gritos, mas não posso garantir. Acho que minha mente adicionou isso devido ao conhecimento posterior sobre a casa e sua história. A quarta noite foi completamente tranquila. Dormi muito bem e esperei que aquilo tivesse acabado. Esses incidentes continuaram a acontecer intermitentemente ao longo dos próximos anos. Eventualmente, descobri que houve uma invasão na casa. Será que eu estava ouvindo os ecos daquela invasão mortal que ocorreu muitos anos antes? Você verá neste palco o infame Haas, bem como a especialidade Lotone, e os horríveis instrumentos de destruição cirúrgica. Lembre-se e nunca se esqueça, você não pode sair até ter participado do grandioso carrossel. Não seja tolo, não perca o espetáculo. O grande CP estará voando sobre sua cabeça. Você precisa ver isso. Na tarde quente e úmida de 6 de julho de 1944, uma multidão de quase 9.000 pessoas, principalmente crianças, se aglomeraram sob uma enorme tenda em Hartford, Connecticut, para uma apresentação especial de manhã do circo Ringling Brothers Barnum and Bailey. Mães e avós trouxeram seus filhos para os terrenos da feira Barber Street para um dia de alegria e diversão, tentando esquecer por um momento a guerra que acontecia no exterior. Mas mais tarde, aquela tarde se transformou em um pesadelo de horror e morte, quando um incêndio rompeu sob a tenda do Big Top. O inferno mataria 168 pessoas e feriria outras 484, com 5 corpos ainda não identificados e sem dono até hoje em Hartford. O incêndio do circo de Hartford acabaria sendo a pior tragédia da história do circo americano e deixou um coração partido e uma assombração em seu rastro. O circo começou sua história na América em 1790. Desde então, mais de 1.000 circos viajaram pelo país e se tornaram uma parte colorida da América que poucos podiam resistir. Na primeira metade do século XX, o simples boato de que um circo poderia chegar à cidade era suficiente para excitar todas as crianças da comunidade. Talvez o showman mais conhecido associado ao circo tenha sido Phineas Taylor Barnum, um excêntrico promotor que se tornou famoso por seus museus de novidades e enganos fascinantes. Barnum eventualmente se tornou o fundador do famoso e espetacular show itinerante que se transformaria no renomado circo Ringling Brothers Barnum and Bailey. Antes de seguir sua vida como showman, Barnum foi comerciante e, quando falhou nos negócios, iniciou uma revista semanal que fechou devido a várias ações judiciais que o levaram à prisão em 1834. Barnum se mudou para Nova York e, um ano depois, começou a se envolver na realização de shows. Sua primeira empreitada envolveu a exibição de uma mulher afro-americana que se dizia ser a enfermeira de 160 anos de George Washington. Ela não era, e ele teve um sucesso de curta duração com essa exibição. Infelizmente, sua atração morreu e a idade dela foi comprovada como não mais que 80 anos. Anos de fracasso seguiram, até que, em 1841, ele comprou o American Museum de Scudder na Broadway, em Nova York, e o renomeou para Barnum's American Museum. A palavra rapidamente se espalhou pela cidade sobre as inúmeras e fascinantes exposições em exibição, e logo se tornou uma das atrações mais populares de Nova York. Em 1842, o Museu de Barnum se tornou o fale da cidade, com exposições como o General Tontum e a Sereia Fiji, uma mumificada artificialmente, metade macaco e metade peixe, que alegadamente era o corpo preservado de uma verdadeira sereia.
Ele também exibiu os gêmeos siameses originais, Chen e Bonker, e continuou a expandir suas ofertas com dançarinos nativos americanos e a gigante Anna Swan. Barnum pode ter sido o primeiro a promover o tipo de exposições que se tornariam os pilares do circo, mas também foi o primeiro a sofrer os tipos de calamidades que também estavam ligados ao circo, como incêndios, acidentes de trem e tempestades. Seu museu pegou fogo tantas vezes que foi quase impossível para ele obter um seguro contra incêndio, mas o que se tornaria a tradição de "o show deve continuar" sempre prevaleceu. Após o incêndio de seu museu, Barnum se mudou para um novo prédio. No entanto, um segundo incêndio o colocou fora dos negócios. Após a perda de seu último museu, Barnum tentou dar uma pausa dos shows, mas a dívida crescente não permitiu que ele se afastasse. Finalmente, Barnum foi convencido a criar uma parceria com William Cameron Coe, que possuía um circo em Delavan, Wisconsin. Com o famoso nome de Barnum e o apoio financeiro de Coe, nasceu o circo itinerante Grand Museu Menagerie Caravan e Hipódromo de P.T. Barnum. Seu maior concorrente na época era James Bailey, que havia sido um ex-executivo de Barnum e seu parceiro comercial. Juntos, eles fundaram o Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus, que se tornaria conhecido como o maior show da Terra. Enquanto Barnum foi uma figura central no mundo do circo, ele também sofreu perdas financeiras devido a incêndios e outros desastres, mas sempre se levantou, pois sua paixão pelo espetáculo e pela alegria das pessoas nunca se apagou. O circo de Barnum cresceu e se tornou uma sensação internacional, levando milhões de pessoas a assistir a seus espetáculos. No entanto, em 1944, quando o circo Ringling Brothers Barnum and Bailey estava no auge de sua popularidade, uma tragédia ocorrerá em Hartford, Connecticut, que nunca seria esquecida. O incêndio devastador que irrompeu no dia 6 de julho de 1944 foi causado por um curto-circuito em um dos postes de iluminação sob a enorme tenda do circo. A tragédia resultou na morte de 168 pessoas, a maioria delas crianças. As cenas de pânico e confusão foram indescritíveis. Muitas vítimas ficaram presas nas saídas bloqueadas da tenda, enquanto o fogo se espalhava rapidamente. A tragédia deixou uma marca indelével na história do circo e na cidade de Hartford, que nunca se recuperou completamente do horror daquele dia. Os sobreviventes do incêndio, especialmente os que perderam seus filhos ou entes queridos, relataram que os espíritos das vítimas ainda estavam presentes na cidade, frequentemente assombrando os locais próximos ao local do circo, como a feira de Barber Street e outras áreas da cidade. Durante muitos anos após o incêndio, as pessoas relatavam ter visto figuras espectrais entre as ruínas do circo e nas ruas de Hartford, como se as almas das vítimas ainda vagassem por ali, incapazes de encontrar a paz. A tragédia do incêndio do circo Ringling Brothers Barnum and Bailey é uma das mais trágicas da história americana, não apenas pela grande perda de vidas, mas pela maneira como deixou uma assombração na cidade de Hartford, que duraria por gerações. Mesmo hoje, alguns acreditam que as almas dos 168 mortos ainda permanecem em Hartford, especialmente perto dos antigos terrenos do circo. Proibido e o acesso é restrito. No entanto, a lenda de Dudley Town continua a atrair investigadores paranormais, jornalistas, caminhantes, curiosos e pessoas comuns inclinadas ao sobrenatural. Alguns caminhantes que passaram pela área relatam ter visto orbes misteriosas. A história remonta ao século XVIII, quando a família Dudley se mudou para uma área perto de Corval, Connecticut. Disse que a família Dudley trouxe uma maldição para a pequena cidade, uma maldição que teria assombrado a região desde então. Aparentemente, durante o reinado de Henrique V, Edmund Dudley foi decapitado por ser traidor da coroa. Todos os membros da família Dudley foram considerados amaldiçoados desde então, e quando os descendentes de Edmund se mudaram do velho mundo para o novo mundo, trouxeram a maldição consigo. De acordo com a maldição, todos os descendentes de Dudley seriam rodeados por horror e morte. Aqueles que acreditam nessa maldição afirmam que a família Dudley começou a experimentar uma sequência perturbadora de má sorte.
Os Dudley eram agricultores que fizeram de Dudley Town sua casa. Eles possuíam a terra e permitiram que as pessoas viessem morar lá, mas as coisas não saíram bem. A terra não era boa para a agricultura. E, por volta do século XIX, o assentamento foi abandonado. Historiadores locais contestam a afirmação de que a família Dudley estava amaldiçoada, mas estranhos acontecimentos realmente ocorreram na aldeia em Connecticut. Muitos eventos misteriosos, como loucura, suicídios, acidentes fatais, desastres naturais, desaparecimentos e avistamentos inexplicáveis, levaram a artigos na mídia. Disse que um dos irmãos Dudley enlouqueceu em uma ocasião. Durante uma obra de construção de um celeiro, um homem caiu de sua morte. Alguns acreditam que ele foi assassinado. Um raio atingiu e matou uma mulher de Dudley Town bem na sua varanda. Ela era esposa do general Herman Swift, que enlouqueceu e morreu logo depois. Um pastor de ovelhas perdeu sua família e seu lar. A esposa morreu de tuberculose e seus filhos desapareceram quando a casa dele pegou fogo. Ele vagou pela floresta e nunca mais foi encontrado. Foi relatado que duas mulheres, Mary Shane e Harriet Clark, enlouqueceram em Dudley Town e cometeram suicídio. Na verdade, Clark alegadamente afirmou ter visto demônios antes de morrer. Todos esses incidentes estranhos são realmente o resultado da maldição de Dudley Town. O reverendo Gary P. Dudley, um residente do Texas e autor de The Legend of Dudley Town, Solving Legends through Genealogical and Historical Research, contesta essas histórias sobre a cidade amaldiçoada. Ao rastrear a genealogia de seu nome, ele não encontrou praticamente nenhum fundamento histórico para a reputação maldita de Dudley Town, nenhum vínculo genealógico com Edmund Dudley, nem doenças ou mortes misteriosas. O reverendo Dudley, que investigou a história de Dudley Town, diz que Harriet Clark cometeu suicídio, mas em Nova York e não em Dudley Town. Quando antigas lendas se misturam com rumores, fofocas e avistamentos não investigados, é realmente difícil aprender a verdade sobre o que realmente aconteceu em Dudley Town. Muitas das pessoas falecidas há muito tempo não têm parentes, o que torna as investigações ainda mais difíceis, se não impossíveis. Independentemente de você acreditar ou não no poder das maldições, há algo especial sobre Dudley Town. Não importa o quanto os historiadores rejeitem a maldição. Muitas pessoas não conseguem se livrar da sensação de que há algo estranho em uma área tão pequena com tantos desaparecimentos, mortes incomuns, suicídios e casos de insanidade. Aqueles que planejam visitar Dudley Town devem pensar duas vezes antes de fazer a jornada. A terra é propriedade da Dark Forest Entry Association e a entrada sem permissão é proibida. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Até a próxima. Aqui no Desbravando o Desconhecido.